5 jogos fecham a terceira rodada do Brasileirão hoje e são 5 confrontos diretos, cara. Hoje tem Clássico, tem Bavi, Vitória e Bahia no Clássico Baiano, tem Palmeiras e Flamengo, Clássico Nacional, tem Atlético Goianiense e São Paulo, tem o Botafogo tentando arrancar de novo no Campeonato Brasileiro, times tentando espantar crise, times tentando ficar no topo do Campeonato Brasileiro. E, meu irmão, o Brasileirão já tá pegando fogo, tá? Vamos ver agora os favoritos para os jogos de hoje. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol, você já sabe, né? Exatamente igual a você, e lhe convido a se inscrever aqui no canal. Este é um canal novo, então tem muita coisa que eu preciso melhorar ainda, eu sei disso, mas eu conto com você para me dar essa força para se inscrever, porque aqui no canal a gente cobre todo o futebol brasileiro de ponta a ponta, beleza? Todos os campeonatos. Então hoje é dia de Série A, estamos tentando chegar a 43 mil inscritos, falta um pouquinho, então eu conto com a sua inscrição. E se você puder deixar sua curtida também, se não for pedir demais, me ajuda muito. Hoje tem Brasileirão, a rodada já começou ontem, né? Tivemos 3 times ganhando, né? O Fluminense venceu o Vasco, o Atlético venceu o... Foram 4 jogos, né? O Fluminense venceu o Vasco, o Grêmio venceu o Cuiabá, o Atlético venceu o Cruzeiro e o Bragantino venceu o Corinthians. Hoje são mais 5 jogos, porque um deles foi adiado, né? Já vamos falar sobre isso, mas vamos falar primeiro sobre Atlético Paranaense Internacional às 16 horas em Curitiba. Cara, isso aqui é uma briga por G4, né? O Atlético começou vencendo, né? O campeonato começou muito bem, com uma goleada para cima do Cuiabá. O Inter venceu 2 jogos importantíssimos, né? Venceu o Bahia na estreia, depois venceu o Palmeiras fora de casa. E o Atlético chega aí com algumas alterações para esse jogo, né? Léo Godoy tá de volta para a lateral direita e o Pablo deve reassumir a vaga no ataque, né? Então, o Cuca deve escalar o time do Atlético com Bento, Léo Godoy na direita, Thiago Heleno, Kaique Rocha e o Esquivel na esquerda, Fernandinho e Eric, a dupla de volantes, Zapelli, Canóbio, Coelho e Pablo, tá? Devem ser os jogadores escalados pelo Cuca hoje. Algo próximo disso, né? Pode ser que o Mastriani entre no lugar do Pablo, Alex Santana no lugar do Coelho. Tem algumas modificações que podem acontecer, né? Inclusive, esse time do Atlético precisa dessa vitória, já que perdeu para o Grêmio na última rodada. Já do lado do Inter, né? O Kudê já reclamou várias vezes sobre o gramado sintético, né? Ele sempre fala mal do gramado sintético, ele tem as razões dele, né? Não tô aqui para fazer juízo de valor sobre isso, né? Um dia eu faço um vídeo só sobre gramado sintético, se você quiser aí, comenta aqui embaixo, né? Mas o fato é que ele tá pensando em poupar alguns jogadores por conta do gramado sintético, né? O Inter, que já vem com bastante desfalque, ele vê, né, que a velocidade da bola muda, que o gramado é mais duro, né? O campo de jogo é mais duro, então ele vê muita vantagem para o mandante nesse tipo de jogo, né? No gramado sintético. Então, Lucas Alário deve ficar de fora aí desse jogo, né? Ele que sentiu algumas dores no treino, não viajou, tá fora, vai ser poupado. E além dele, né, que será poupado para esse jogo, o Kudê ainda tá tendo que lidar com a lesão do Fernando, né, o volante, que tá com problema no ombro. O Arangues está com um tornozelo torcido. O Alan Patrick e o Johan, né, estão com lesões musculares. E o Valência tá fora também, né, cara? Então, assim, muitos desfalques. E, cara, só a Valência e Alan Patrick são os 2 principais jogadores do time, na minha opinião, né? Então, o Kudê, além do Alário, deve poupar ainda o Mercado, Thiago Maia, Bruno Henrique. Alguns desses jogadores viajaram com o time, mas talvez comecem no banco de reservas por conta do gramado, né? Então, cara, retrospecto da história entre Inter e Atlético no Campeonato Brasileiro. Foram 57 jogos no Brasileirão da Série A, com 18 vitórias para o Atlético, 23 para o Inter e 16 empates. Então o Inter leva uma vantagem histórica, né? Mas, cara, dentro da Arena da Baixada, o Atlético leva uma vantagem ainda maior, né? É um time muito forte dentro da sua arena. Sempre foi, antes do gramado sintético, tá, Kudê? O Atlético sempre foi um dos principais mandantes da história do futebol brasileiro, né? Pelo menos nesse século. E agora ainda mais com gramado sintético. Então é um time mais imbatível ainda, né? Um time que é muito forte dentro da sua casa. O Inter conseguiu lidar um pouco com aqueles problemas de criação até agora no início do Campeonato Brasileiro. Fez gols, né? Fez 4 gols em 2 jogos. Mas eu ainda vejo dificuldade de criação no Inter, né? Ele tem achado os gols, na minha opinião. E, cara, ainda com mais desfalques hoje ainda, eu acho que vai ser difícil essa vida do Inter. Então, para mim, o Atlético é favorito. São 3 raios pro Furacão, 2 raios
pro Inter, tá? Então, vamos falar agora sobre o clássico baiano também às 16 horas, Vitória e Bahia no Barradão, somente torcida do Vitória, tá? Lá no estado da Bahia é assim, né? Os clássicos são com torcida única ainda. Espero que isso mude, né? Que as torcidas possam voltar a coexistir, porque é muito legal. Mas, cara, Barradão vai estar lotado com a torcida do Vitória, né? Uma das torcidas que mais empurram o seu time nessa Série A. E, cara, é uma briga pra sair da parte baixa da tabela, né? Principalmente no lado do Vitória, que só fez um jogo até aqui no Campeonato Brasileiro e perdeu esse jogo dentro de casa pro próprio Palmeiras, né? Na segunda rodada, o jogo da segunda rodada do Vitória foi adiado, seria contra o Cuiabá, não rolou porque o Cuiabá jogou na Copa Verde. Então o Vitória veio fazer o seu segundo jogo, ficou a semana inteira treinando, focado nesse jogo, nesse clássico do final de semana, né? Então, cara, o Vitória tá com uma série de desfalques para esse jogo hoje. Léo Condé tá com dúvidas pro clássico, né? O Dudu, um dos principais jogadores do Vitória, volante muito forte, é o motorzinho do time, tá vetado pelo departamento médico, tá com uma pequena lesão no joelho. Além dele, o Camutanga e o PK são dúvidas pro clássico, né? No caso do Camutanga, ele tá se recuperando de uma leve torção no joelho, e o PK sentiu um desconforto muscular. Eu acho que o PK é o que tem mais chance de ir pro jogo, tá? Porque não é uma notícia minha, não é uma informação. Tudo que eu falo aqui é análise, tá? Algumas informações eu passo para vocês, mas geralmente já tem algumas fontes rodando aí na internet. Mas no caso do PK, isso é uma análise minha, né? Cara, quando se dizem assim, lesão muscular, desconforto muscular, né? A expressão é desconforto muscular. Cara, o cara tá sentindo uma dor ou outra ali, levou uma pancada no treino e tal. Se não for uma dor muito forte, geralmente ele vai pro jogo sim. Então acredito que o PK vá pro jogo, tá? Então, se ele não for, o Lucas Esteves vai continuar ali na lateral esquerda, né? Então, Léo Condé pro meio de campo ali, pra vaga do Dudu, tem ótimas opções, né? Tem o Leonaldo, recém-contratado, assim como o Luan, e o Jean Mota, né? Então são 3 ótimas opções. Então acredito que o Vitória não vai sentir tanta... É difícil não sentir falta do Dudu, né? Mas tem elenco para isso, Léo Condé. E ele ainda tá pensando em colocar 3 atacantes também, tá? Pode ser que ele faça essa modificação, bote ali Matheus Gonçalves e Yuri Castilho. Então é uma opção, tá? Do lado dos reforços que o Vitória contratou, né? Ele vai ter à disposição o William Lepo, tá? Que assinou aí ao longo dessa semana, foi contratado. Já o Janderson, atacante que veio do Botafogo, também foi contratado durante essa semana. Esse tá fora ainda, tá? Não vai pro clássico, ainda não jogará. Ele que chegou há pouco tempo aí a Salvador, né? Então não vai jogar ainda esse jogo, tem que treinar ainda com o elenco, né? Provável escalação dada pelo Globoesporte.com do Vitória, tá? Lucas Arcanjo, Zeca Camutanga ou Bruno Vini ou Zapata, né? Vamos ver quem é que vai entrar nessa vaga do Camutanga caso ele não tenha condição de jogo. Wagner Leonardo e o PK, na minha opinião, tá? Se não, entra o Lucas Esteves, né? Aí no meio, William Oliveira, Rodrigo Andrade, o Leonaldo larga na frente, segundo o GE, mas pode ser que entre Luan ou Yuri Castilho se ele quiser fazer 3 atacantes, né? Aí Mateuzinho, Osvaldo e o Alejandro no comando do ataque, tá? Já o Bahia jogou 2 jogos já nesse Campeonato Brasileiro, jogou as 2 rodadas, venceu um, perdeu outro, mas venceu na última rodada do meu Fluminense. Fiquei boladaço nesse jogo, mas o Bahia mereceu vencer. E, cara, tem poucos desfalques, tá? Pro jogo de hoje o Bahia, né? O oposto do Vitória. Só o Acevedo e o Rian, né? Eles que estão se recuperando aí de cirurgias, eles não jogam. Então, no resto ali, Rogério Ceni tem todo o elenco à sua disposição para esse clássico. É óbvio que o Bahia jogou no meio de semana, né? Como eu falei, jogou na terça-feira, já faz um certo tempo, mas enfrentou aquela polo aquático, né? Que choveu pra caramba em Salvador na terça-feira, né? Dia da final do Big Brother aí. Choveu muita coisa em Salvador e foi um jogo bastante desgastante, né? Aquele jogo do Bahia, mas acredito que o Rogério Ceni vai mandar o que tem de melhor a campo, tá? Então, vamos lá. Provável escalação segundo o Globoesporte.com, tá? Marcos Felipe, o Arias na direita, Gabriel Xavier e o Vitor Cuesta junto com o Luciano Juba na canhota ali, né? Aí Caio Alexandre, né? Aquele meio que você já conhece. Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauli, junto com Everton Ribeiro, Tassiano e Ademir. Pode ser que o Everaldo continue ali na vaga do Ademir, né? Então, o Bahia vem forte, tá? Para esse clássico. Retrospecto histórico entre os dois times na Série A. Foram 30 jogos com 9 vitórias para o Vitória, 9 triunfos para o Bahia e 12
empates, tá? Então, cara, um clássico muito equilibrado na Série A. E, cara, favoritismo para esse jogo. Gente, o Bahia não é mais aquele mesmo time que perdeu a final do Campeonato Baiano, né? Óbvio, mas há tão pouco tempo depois, jogo, sim, tão pouco tempo depois o time já evoluiu, já ganhou um pouco mais de cancha, o meio de campo voltou a funcionar melhor ali, é um time que está conseguindo fazer melhor uma pressão pós-perda. O Bahia vem muito machucado, né? Dos 4 Bavis que tivemos nesse ano, em que ganhou um só e mesmo assim na Bacia das Almas ali, virando o jogo de uma forma inesperada, depois da expulsão do Matheus Gonçalves e tudo mais. E o Vitória continua muito forte jogando dentro da sua casa com toda a torcida, onde ele venceu os 2 Bavis desse ano, né? Virou aquele da final histórico, o primeiro jogo em que perdia por 2-0, virou para 3-2. Mesmo desfalcado, eu vejo esse time do Vitória favorito hoje, tá? É um time que, cara, não desiste nunca. O time do Bahia vai ter que igualar em vontade para ganhar esse time do Vitória. Mas eu vejo lá em favoritismo com 3 raios pro Vitória, 2 raios pro Bahia. E se você vai nesse jogo ou a qualquer outro dos jogos de hoje da Série A, filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram e me marca, cara. Se você quiser que eu reposte, é só me marcar que eu vou repostar todo mundo. Meu Instagram tá aqui embaixo. Tem lá um monte, cara. Eu filmei até gol do Fluminense ontem no Maracanã. Imagina se você filma o gol do seu time hoje também. Me marca que eu reposto. Tá cheio de festa de torcida lá no meu Instagram. Hoje vai ter também Palmeiras e Flamengo também às 16 horas. Que clássico absurdo, né? 2 das maiores potências financeiras do Brasil, né? Atualmente. E é um jogo direto por título, pelo menos no nosso imaginário, né? O campeonato tá começando agora. A gente não sabe quem vai disputar título realmente, mas quando o campeonato começa, a gente pensa em quem? Flamengo e Palmeiras vão brigar, né? Então, já é um jogo que vale muita coisa, né? Mesmo na terceira rodada, né? Do lado do Palmeiras, o Abel tá com uma grande dúvida no setor ofensivo, tá? Endrick e Flaco Lopes estão garantidos, mas na ponta esquerda tem uma dúvida, né? O Breno Lopes saiu, foi pro Fortaleza, e aí pode ser que o Lázaro comece jogando, né? Ou o Estevão, que, cara, garoto, moleque aí, e tá agradando nos treinos, nos jogos, pode ser que ele ganhe nova chance como titular, né? Zé Rafael continua fora, tá se recuperando ainda de dores na região lombar, e a escalação deve ser o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, aí Lázaro ou Estevão, Endrick e Flaco Lopes, tá? Cara, o Palmeiras perdeu o último jogo dentro de casa, perdeu pro Inter, e tá tentando nessa partida contra o Flamengo quebrar um tabu, meu irmão, que dura 7 anos. 7 anos sem que o Palmeiras vença o Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Então é um tabu incômodo, né? Ainda mais que são rivais interestaduais, né? Então, do lado do Flamengo, cara, o Tite deve poupar jogadores, tá? Vai poupar jogadores aí pensando na Libertadores, pensando em movimentar esse elenco do Flamengo. E, cara, 2 titulares absolutos não jogam, tá? Pelo menos não largam como titulares, devem ficar no banco, tá? Pedro, o centroavante Pedro, e o uruguaio que recém-contratado De La Cruz, me fugiu o nome, né? O De La Cruz também deve ficar no banco de reserva. Entraria ali Carlinhos no lugar do Pedro, né? E o Arrascaeta voltando, o Arrascaeta tinha sido preservado contra o São Paulo, deve voltar agora no lugar do De La Cruz, beleza? Então, o Carlinhos, cara, que vai fazer o seu primeiro clássico, o primeiro jogo como titular no Flamengo, né? O Carlinhos foi muito bem no Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, tem grande responsabilidade, né? Já que o Gabigol tá suspenso aí por toda aquela questão da fraude no doping. O Cebolinha também tá fora, né? Fez exames médicos aí de imagem que comprovaram uma lesão na panturrilha, tá fora. E o Flamengo deve ser escalado com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio, Pulgar, Alan, Arrascaeta. E no ataque, Luiz Araújo, vivendo ótima fase. Bruno Henrique, no lugar do Cebolinha. E Carlinhos. Então, o ataque do Flamengo tá bem desfalcado, né? O Flamengo é o atual líder, tem 6 pontos, venceu os 2 jogos, mas não convenceu tanto assim a sua torcida, né? O retrospecto entre esses 2 clubes no Brasileirão aponta 69 jogos com 22 vitórias para cada lado e 25 empates. Então, meu irmão, é muito equilíbrio histórico entre esses 2 times, tá? Cara, vamos lá, é uma análise de favoritismo bem óbvia, né? O Flamengo vai poupar jogador, cara. Os caras vão ficar no banco, Diogo, beleza, mas é diferente, cara. Vai jogar pelo menos 45 minutos com os jogadores ali diferentes. O ataque do Flamengo muito desfalcado. O Palmeiras jogando dentro do seu estádio, levou pro Allianz Parque, né? Vai ter uma área ali atrás do gol. Acho que o gol do lado direito das cabines vai estar com... Não, do lado esquerdo das cabines, né?
enfim, vai estar com um palco para show, então vai estar interditado, mas o Palmeiras conseguiu levar esse jogo para Allianz Parque, gramado sintético, tudo a seu favor, torcida, campo, então assim, time titular, então acredito que o Palmeiras seja favorito com 3 raios contra 2 do Flamengo. Vamos falar de Botafogo e Juventude às 6h30, dois times que estão próximos ali em pontuação, né? O Juventude com 4, Botafogo com 3. Segundo o jornalista Vene Casagrande, que deu esse furo aí ontem à noite, o treinador do Botafogo, Arthur Jorge, deve botar um time misto ali, né? Parece que ele vai botar o Gregory improvisado na lateral direita. Aí tá pensando em botar Patrick de Paulo e Eduardo com o Marlon Freitas no meio do campo. Então ele tá pensando em modificar o esquema, né? Tirar os 4 atacantes, botar uma rapaziada ali. E aí o Botafogo iria com a seguinte escalação. Gatito, pelo amor de Deus, tá na hora de botar o John, né? Pelo amor de Deus. Pra que contrataram o John? Mas vamos lá, Gatito, Gregory na direita, Lucas Alter, Bastos e Hugo, Marlon Freitas, Patrick de Paula, Eduardo, Júnior Santos, Chiquinho e Luiz Henrique ou Jefinho, tá? O Damian Soares, recuperado de lesão, deve ir para o banco de reserva, assim como Alexander Barbosa, que foi expulso na primeira rodada contra o Cruzeiro, deve estar de volta agora para o banco de reservas também. Do lado do Juventude, Roger Machado tem 2 desfalques garantidos, tá? Para esse jogo de hoje, né? O zagueiro Zé Marcos tá fora e também o Jadson, que foi expulso na vitória contra o Corinthians. Os dois não vão poder jogar e o Roger deve mandar Gabriel, João Lucas, Danilo Boza voltando, né? Rodrigo San e Gabriel Inocêncio, Kaique, Mandaca e Jean Carlos no meio, com Nenê, Lucas Barbosa e Eric Farias, tá? Cara, acredito que esses dois desfalques vão fazer falta pro Juventude, né? Ainda tá ali com Alan Ruschel e o Gilberto fora, né? Além do Edson Carioca. Então, assim, esses desfalques, principalmente Gilberto, cara, esse sim faz muita falta. O grande artilheiro do Juventude, né? Esse vai fazer muita falta. Mas o Juventude tem feito um excelente Campeonato Brasileiro, mostrando que vai vir firme para brigar pela permanência desse ano, tá? Retrospecto entre os dois no Brasileirão, são 19 jogos, com 7 vitórias do Botafogo, 6 do Juventude, mais 6 empates, tá? Mas hoje o Botafogo é favorito, tá? Mesmo poupando jogadores, o Botafogo tá voltando. Tô gostando, tá? Do que o Arthur Jorge tá implementando, um futebol mais ofensivo, o Botafogo voltando a ser mais vertical, né? Um time mais veloz como foi no ano passado, então vou dar 3 raios pro Botafogo, 2 para o Juventude. Ainda teremos Atlético Goianiense e São Paulo às 6h30. São os únicos 2 times que perderam as 2 primeiras rodadas do Brasileirão. Estão zerados na tabela, tá? Então, meu irmão, quem perder vai se afundar de vez, né? Do lado do Atlético, os 2 zagueirões devem voltar, né? O Alex Vinícius tá voltando depois de ser expulso contra o Flamengo na estreia. E o Adriano Martins se recuperou aí de um corte na cabeça, também retorna. Isso é muito bom, porque o Atlético é um time que faz muitos gols pelo alto. E eles são muito altos mesmo, esses zagueiros. E devem estar de volta. Então, escalação deve ser Ronaldo, Bruno Tubarão mantido na direita. Com Adriano, o Maguinho tá de volta, né? Depois de expulsão, mas o Bruno Tubarão deve continuar na direita, tá? Com Adriano Martins e Alex Vinícius na zaga, Guilherme Romão na esquerda. Aí Rony, Baralhas e Shailon. Cara, Baralhas e Shailon tem sido uma dupla excelente, né? Alejo Cruz, Emiliano Rodrigues e o artilheiro Luiz Fernando, que tem feito muitos gols nessa temporada, né? Então o Atlético tá vindo de 2 derrotas no Brasileirão, né? Tomou aquele choque de realidade, né? O Atlético vem de 15 vitórias seguidas na temporada, quando bateu no Brasileirão, tomou 2 derrotas. Jogou muito bem contra o Flamengo, mereceu até vencer, e jogou mal contra o Botafogo, né? Então, vamos ver qual Atlético que vai entrar em campo hoje, tá? Do lado do São Paulo, né? São Paulo tá em crise, né? Demitiu seu treinador, 2 derrotas, São Paulo muito mal na Libertadores, mal aqui no Brasileiro. Contratou já um novo treinador, né? O Luiz Zubeldia. Vai treinar o São Paulo, mas não para o jogo de hoje, tá? Então, Milton Cruz, o interino, vai comandar o time hoje, né? Ele que fez os treinos ao longo da semana e deve mandar, tá sem o Rames Rodrigues, grande desfalque, né? O Rames é um absurdo, sou muito fã dele. São Paulo deve entrar em campo ali com mais ou menos a mesma escalação que foi contra o Flamengo, né? O Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo, Luciano Caleri e Ferreirinha, tá? Então, cara, são muitos desfalques, né? Além do Rames Rodrigues, o Luiz Gustavo tá fora, o Lucas ainda tá fora, o Wellington Rato, o Rafinha. Então, assim, são desfalques de peso, né? Os melhores jogadores do time praticamente estão fora, né? Só Rames, Luiz Gustavo, Lucas e Rafinha, a técnica do time vai no chão, né? Então, é muito desfalque, tá? Então, 2 derrotas, muito pressionado, precisando vencer, cheio de desfalques. Cara, a situação do São Paulo não tá nada boa, né? Então, para não entregar isso em campo arrasado, né?
São Paulo tem que pelo menos conquistar um empate. Mas no retrospecto histórico entre os dois times, apontam 15 jogos no Brasileirão da Série A com 4 vitórias pro Dragão, 7 vitórias pro São Paulo e 4 empates. Cara, pro jogo de hoje, cara, tem um claro favorito, né? O Atlético Goianiense voltando a jogar no Antônio Ascioli, né? Ele que estreou no Serra Dourada contra o Flamengo, agora vai mandar ali no Castelo do Dragão, né? Esse jogo, e é onde é muito forte, a torcida sempre lota, estará lotado de novo o jogo, com certeza. Então, esse time do Atlético jogando dentro de casa, a gente viu contra o Flamengo, né? Não foi no Antônio Ascioli, foi no Serra Dourada, mas, cara, imprime uma noção diferente de futebol, né? Então, deve vencer sim esse jogo de hoje, pra mim é favorito com 3 raios contra 2 de um São Paulo frágil e desfalcado, né? Então, cara, lembre-se que se você vai a algum jogo hoje pra você me marcar no Instagram, cara, põe seus palpites pro jogo de hoje também. Se você aposta, cara, bota aqui em quem que você vai apostar, bota aí que a rapaziada tá sempre comentando sobre apostas nos comentários, né? Eu não incentivo muito isso não, apesar de eu apostar, né? Mas, enfim, comentem aí embaixo aí o que vocês acham pros jogos de hoje. Se inscreve aqui no canal se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!